Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Costa. Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre a linguagem Kotlin. Vou trazer para vocês nesse vídeo a estrutura de escolha when com a classe especial enum. Então nesse vídeo a ideia será fazer uma prática utilizando a estrutura de escolha when com a classe especial enum e misturar os dois conceitos, né? Fazer uma prática aí que a gente utilize esse tipo de conceito que é muito importante no caso da gente, quando vai desenvolver um programa, né? A gente precisa ali de alguma estrutura que, frente a múltiplas opções, a gente consiga selecionar uma opção e seguir um fluxo de execução específico, né? Então esse cenário é o cenário perfeito que a gente vai usar essas duas ferramentas que a gente vai ver agora nesse vídeo, né? Então vamos partir para a prática. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta o vídeo, compartilhe e siga esse canal, né? O mais importante, o mais fundamental, né? Para ajudar aqui, para que a gente dê continuidade nesse trabalho, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Então tá aqui a estrutura básica do projeto, né? É um projeto básico, apenas imprimindo Hello World na tela do console, né? Beleza, vamos compilar para ver se tá tudo ok com esse projeto. Gradle Run, né? Aí a gente pode ver que ele imprimiu Hello World aqui, né? Beleza. Vamos voltar para o nosso projeto, para o contexto do código. O que é que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, aprender a declarar um enum. Antes da gente aprender a declarar um enum, a gente precisa saber o que é um enum, né? Um enum é uma estrutura especial dentro do Kotlin, né? Onde é possível você expressar, né? Colocar ali uma lista de constantes associadas a valores específicos, né? Nos seus projetos é comum você ter ali, às vezes, valores fixos agrupados e nomeados, né? Então, tipo, um enum é uma boa saída para esse tipo de situação, né? Então, como é que a gente declara um enum em Kotlin, né? Seria, primeiramente, a palavra reservada enum, né? Aí vem depois a palavra reservada class, o nome da classe enum, né? E aí abre e fecha parênteses. Aqui, então, você tem o seu enum, né? Que seria um enum do tipo color. A gente já pode perceber aqui uma diferença para quem vem do mundo Java, né? Que no Java a gente não tem a presença da palavra reservada class, né? No Kotlin, o enum, ele é uma classe também, né? Então ele é uma classe especial. Então por isso que a gente tem aqui a presença da palavra reservada class, né? Beleza, então dito isso, vamos continuar aqui com a nossa declaração, né? Então vamos colocar constante red, aí a gente vai colocar os valores 25500, que são os valores RGB, né? Porém, vocês percebam que o compilador aqui já me aponta erros, né? Por quê? Como eu falei para vocês que o enum é uma classe, né? A gente precisa então declarar um construtor, porque aqui eu já estou dizendo que é uma instância. Isso aqui seria uma instância de um objeto, né? Então, depois no Kotlin, uma classe, logo depois do nome da classe, a gente pode declarar o quê? O construtor, né? Então vamos declarar o construtor dessa classe. Então aqui a gente passa os valores RGB como propriedades, né? Então seria val R do tipo inteiro. Depois aqui vem val G, que seria o green, né? Do tipo inteiro. E teria a terceira propriedade, o RGB, né? Então seria o B do tipo inteiro. Beleza. Aqui a gente declarou as três propriedades que a gente precisa. Então vamos continuar declarando, né? O green 02550, né? E o blue RGB 00255. Beleza, a gente declarou o enum aqui, vamos ver se tá funcionando, né? Vamos colocar aqui um decolor is, por exemplo, e aí a gente seleciona uma cor qualquer, né? Pode ser blue, por exemplo. No console ele vai exibir, né? The color is blue, que é o nome da constante, né? Por padrão ele imprime qual que é o nome da constante, né? Então vamos lá, Gradle Run. Beleza, the color is blue. Correto, né? Como eu havia dito para vocês, como no Kotlin o enum ele é uma classe especial, uma coisa muito interessante que permite uma flexibilidade aí no uso desse recurso é que a gente pode declarar métodos, né? Então aqui a gente bota um ponto e vírgula, aqui é toda a nossa lista de constantes que a gente declarou, né? Abaixo desse ponto e vírgula aí vem a declaração dos métodos, né? E aí a gente tem uma série de possibilidades. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um método, né? getColor em ptbr, por exemplo. Inventar um método aqui, né? Retorna string. Beleza. E aqui também, pra gente concluir esse método, né, a gente já vai apresentar para vocês a nossa estrutura de decisão, né, que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, né? Seria a estrutura when. Beleza. O when é como se fosse um if, só que ele permite múltiplas opções e ele vai fazer a comparação, né, de uma entrada
com um determinado parâmetro, ele vai bater isso e ele vai seguir por um fluxo de execução, né? O que no Java o equivalente seria o switch, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai passar o valor da cor, né? Que seria o this, nesse caso, né? Como a gente está dentro da classe color, seria o this, né? A instância ele já estaria passando, né? Quando você chamar aqui esse método, né? Beleza. E aí a gente vai colocar aqui as opções que ele pode cair, né? Então seria color red. Aí se ele cair no vermelho, a gente vai ter o valor vermelho, né? Outra coisa, a sintaxe do when, né? Uma peculiaridade, né? A gente tem aqui o valor que vai ser comparado, né? No caso com esse valor de entrada, né? E aí na direita da seta vem um bloco de execução, né? Isso aqui, ele tem chaves, né? Então a gente pode colocar um comando ou muitos, né? E uma peculiaridade, como eu estou usando esse when aqui como uma expressão, né? No caso, ele tem que retornar um valor especificamente. Então, a última linha, no caso aqui, como eu estou omitindo as chaves, a última linha do comando ele será retornado, né? Então aqui, quando ele passar nessa expressão e ele cair aqui, por exemplo, nesse fluxo, ele vai retornar esse valor, né? Beleza, dito isso, vamos colocar as outras opções, né? Green, e aí a gente vem com verde. No Java a gente tinha, por exemplo, quando a gente tinha um bloco, né? Aqui a gente tinha que ter, quer dizer, não tinha um bloco, né? Mas a gente tinha, pra gente não invadir, né, a execução da outra opção, a gente tinha que colocar um break aqui, né? No outro comando, né? Um break e ponto e vírgula, e aí ele executava esse comando e parava, né? O switch, no caso, né? No caso aqui do when, a gente não precisa disso, ele já é inteligente o suficiente, né? Tipo, a última linha é o fim do comando, né? Beleza, então, color green, color red, color green, e agora color blue, né? Color blue. Outra inteligência, né, do compilador Kotlin, que é muito interessante, esse when, como ele é uma expressão, ele percebe que ele está comparando aqui um tipo enum, e nesse enum só tenho 3 constantes declaradas, né? E ele sabe que todas as opções possíveis desse enum já estão cobertas aqui nesse when, né? Então aqui ele não dá nenhum warning, não dá nenhum erro nem nada, né? Então aqui executa perfeitamente. Então vamos testar aqui esse código, né? Println the color em ptbr, né, por exemplo, e aí vamos colocar um color.blue aqui também, e aí ponto get color em ptbr, beleza, aí a gente chama um método, e aí a gente pode observar, dá um Gradle run, beleza, azul, então ok, funcionou perfeitamente, né. Um outro recurso interessante no when é um recurso chamado SmartCast, né? No Kotlin a gente tem essa funcionalidade e para o when não seria diferente, né? O when também ele tem essa característica que pode ser usada. Vamos colocar um exemplo aqui, né? str, vamos declarar uma string nula, né? String nullable, some string, beleza. E aí a gente vai colocar aqui o when, vai colocar ela como input do when, né? Beleza, e aí a gente vai fazer a acessão aqui, né? E se ela for uma string, faça algo, né? Aí a gente vamos colocar aqui um println, the length of string is, beleza. O que é que acontece? O SmartCast, se fosse no Java aqui, como ele é do tipo nullable, esse objeto, quando ele entrasse aqui nessa asserção no switch, digamos assim, né? Beleza. Quando a gente fosse usar aqui a propriedade desse objeto, str.length, no Java, o que é que ia acontecer? A gente não ia acessar essa propriedade. Por quê? Porque no contexto do Java, isso aqui seria uma string nula. E no Kotlin, com essa funcionalidade do SmartCast, o que é que acontece? Quando ele passa aqui, o compilador já é inteligentemente suficiente para entender que aqui ele está se tratando de uma string não nula, porque aqui eu fiz a checagem, se ele é um tipo string não nula, então ele já cai aqui como uma string não nula. Então o compilador Kotlin ele é inteligente o suficiente para entender isso, né? Então isso é o SmartCast. E no when a gente tem essa funcionalidade aí embutida, né? E isso é muito interessante aí para a gente utilizar, né, em conjunto com os enums, né? Então é isso. São esses os 2 fundamentos que eu queria passar nesse vídeo, né? Se você tem interesse em saber mais sobre Kotlin e tudo mais, continue acompanhando aqui essa série porque você vai cada vez mais aí incrementar a sua caixa de ferramentas na linguagem Kotlin, né? E é isso. No mais, beleza, fechou, tamo junto.